Aqui na tela você tem um cartaz que é uma divulgação do nosso ensino aqui no CETADB, o ensino teológico além das fronteiras. O texto que o pastor Hércules Carvalho de Nobre usa é Atos 1:8. Então você vê aqui a divulgação do curso básico de 1 ano e 8 meses, curso médio de 12 meses e o curso avançado de 1 ano e 2 meses. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria que estamos estudando de Teologia Pastoral 1. Vimos a primeira lição e nesta segunda lição nós vamos estudar sobre o chamamento e a preparação para o ministério. Então, quando eu falo em chamamento, é um chamamento específico, que é buscando o momento certo de tomar decisões, já que qualquer decisão pessoal ou decisão ministerial traz a reboque conflitos pessoais que, se não forem bem administrados, deixarão marcas para toda a vida. Tá? Então, é preciso tomar uma decisão e a igreja ou os irmãos em Cristo da congregação podem ajudar o obreiro nesta tarefa. Quanto tempo uma pessoa deve esperar para avançar depois que recebe um chamamento? O que fazer? É isso que nós vamos ver nesta lição. Primeira parte que vamos tratar é observando o comportamento de alguns homens de Deus. Tá? Nós vamos dar uma olhada especialmente em Davi, mas também vamos dar uma olhada em Paulo. Por que Davi e Paulo? Porque os dois, eles servem de exemplo de um período entre o chamamento e a idealização ou a concretização deste chamamento. Então nós temos, por exemplo, a paciência e a responsabilidade de Davi. Davi sempre esperou o momento de Deus. Se é de se lembrar que quando Davi foi separado rei, ele deveria, alguns dizem que ele teria entre 16 e 20 anos de idade. A gente não tem o tempo correto, a idade correta, tá? Mas ali, logo depois que ele é ungido rei, na casa de seu pai Jessé, pelo profeta Samuel, ele retorna ao cuidado das ovelhas. Você percebe isso no capítulo 17, quando travou-se a guerra entre os filisteus e Israel, e os irmãos de Davi mais velhos foram para a guerra, Davi estava cá cuidando das ovelhas de seu pai. Não é? E foi somente depois daquela grande batalha contra o gigante filisteu que Saul ficou reconhecendo ou conhecendo a Davi. Então, uma das coisas aqui que você vai notar é que Davi esperou o próximo movimento de Deus. Porque diz na Escritura Sagrada que Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Isso depois da batalha contra o gigante. Então nós temos aqui duas etapas. Ele é separado rei, volta para cuidar das ovelhas. Quando surge a batalha, ele vai lá, vence o gigante filisteu, volta para a casa de seu pai para cuidar das ovelhas. Aí, nesse ínterim, Saul, que já não tinha mais o Espírito Santo saíra de Saul e entrara em Davi, então Saul tinha acesso de raivas. E alguém sugeriu que Davi fosse lá para tocar a sua lira ou a sua harpa, não é? E ali então acalmava o espírito agitado de Saul. Quando eu falo em lira ou harpa,
é que a lira é a antecedente da harpa. Né? A lira é o instrumento mais antigo que a harpa. Então a Bíblia diz que Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, nesse momento, Deus é que deu o próximo passo e tornou Davi famoso. Quer dizer, Deus tira Davi de trás das ovelhas e o leva agora para uma guerra. E lá na guerra é que ele ficou realmente famoso. Ali é que ele... Então, veja bem, Davi era muito responsável no que fazia. O texto diz assim, 1 Samuel 17, 22, quando o pai o enviou para levar pães e queijos a seus irmãos e ao comandante da guarda. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu. Olha a expressão, deixou as ovelhas com um guarda. Ele era muito responsável no que fazia. Ele não deixou as ovelhas soltas. Ele procurou alguém que ficasse cuidando das ovelhas enquanto ele se ausentava. Tá? Mesma coisa aconteceu no campo de batalha. Quando ele chega lá, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha. Ele vinha carregado, certamente com uma jumenta, carregada de queijo e pães, e ele deixa tudo isso aos cuidados do guarda da bagagem e corre até a batalha. Então você vê aqui um exemplo de responsabilidade. Quer dizer, em momento algum, Davi se tornou irresponsável. Tá? Então, nas atividades do dia a dia, na obra do Senhor, na igreja, no emprego e com a família, o obreiro tem que mostrar responsabilidade. Se não mostrar a responsabilidade, não estará apto para o ministério ou para o serviço cristão. Deus observa para certificar-se de que é responsável, pois apenas os responsáveis são aptos ao chamamento divino. Então você vê aqui que era uma questão de responsabilidade. Responsabilidade no que se faz é uma das características do obreiro vocacionado. Na parábola dos talentos, Jesus conta que um dos homens recebeu 5 talentos. Então a responsabilidade naquilo que se faz é uma das características do obreiro vocacionado. Você vai mostrar que é um obreiro vocacionado sendo responsável em cumprir aquelas tarefas que lhe foram designadas. Na parábola dos talentos, Jesus conta que um dos homens recebeu 5 talentos, outro 2, e o terceiro apenas 1 talento. Por quê? O texto mesmo explica, segundo a sua própria capacidade. Quer dizer, quando o dono dá 5 talentos a um, porque ele sabe que aquele que vai ganhar 5 talentos tem capacidade de gerenciar 5 talentos. E quando ele dá 1 talento ao terceiro, ele já está mais ou menos prevendo que aquele terceiro elemento não sabe gerenciar muito bem. Por isso que ele dá segundo a sua própria capacidade. Então, outra coisa que nós temos que ver aqui é a questão de Paulo. Paulo é um exemplo de espera. Mas voltando um pouquinho para Davi ali. Vamos voltar um pouquinho para Davi. Davi, ele esperou desde o seu chamamento até a época em que ele assumiu o reino de Israel, mais ou menos 13 anos. Ele começa a governar a Israel lá em Hebrom com 30 anos de idade. Tá? Então ele espera cerca de 13 anos. Desses 13 anos, pelo menos 11 ou 10 anos foram fugindo de Saul, se escondendo, refugiando-se entre os filisteus, andando nas cavernas. Mas ele esperou o momento de Deus. Aqui está uma questão muito importante. Entre o chamamento e a hora de Deus há um prazo. Esse prazo é o prazo do teste.
que Deus faz com cada um de nós. Agora sim, falando sobre Paulo, depois de seu encontro com Deus na estrada de Damasco, Paulo precisou aprender a esperar que Deus guiasse seus passos. E esperou o momento de agir. Ele mesmo dá a entender que logo depois da sua conversão, não procurou os apóstolos em Jerusalém. Ao contrário, ele tomou a direção contrária, indo para as regiões da Arábia, retornando depois para Damasco. É o que ele dá a entender em Gálatas 1, 15 a 17. Eu faço questão de ler esse texto, porque aqui está o testemunho dele. Ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, somente 3 anos depois, aí a partir do capítulo, versículo 18, é que ele diz: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então aqui está um detalhe muito interessante de Paulo. O que aconteceu com Paulo logo depois da sua conversão em Damasco? Ele ficou esperando em Deus. Aquele episódio em que o rei Aretas põe guardas na cidade de Damasco para prender a Saulo, não é logo na conversão. Isso aconteceu numa outra viagem que ele fez, conforme se depreende pelo testemunho dele. Esses 3 anos, ele ficou em algum lugar esperando em Deus. Quando ele diz que foi para as regiões da Arábia, quem sabe ficou lá numa caverna, em algum lugar, orando, buscando a Deus, solitário, tá? Quando ele vai a Jerusalém 3 anos depois, ninguém quer recebê-lo, diz o texto de Atos 9, 26, 30. Somente Barnabé o acolhe. Barnabé começou a dar testemunho dele. Ora, aquele que perseguia a igreja, agora é um dos nossos, se converteu. Mas os apóstolos todos se esconderam dele. Ele só conseguiu se entrevistar com Tiago, irmão de Jesus. Porque nessa ocasião, já o Tiago, irmão de João, já havia sido morto, o Tiago maior, não é? Mas não conseguiu se entrevistar com mais ninguém, e só com Pedro. Tá? Então, os apóstolos que estavam em Jerusalém desconfiaram de sua conversão. Tá? Então, na primeira viagem a Jerusalém, depois de convertido, somente Barnabé o acolheu como discípulo de Cristo. Tá? O próximo movimento na vida de Paulo ocorreu novamente através de Barnabé. Tá? Este filho da exortação, que foi enviado pelos apóstolos para cuidar de uma emergente igreja gentílica em Antioquia, sentiu que Paulo poderia ser de grande ajuda por isso. Note essa característica de Barnabé. Ele é enviado para Antioquia, tá? Vai cuidar ali da igreja que está surgindo, mas ele não fica em Antioquia. Ele sobe até o norte, para as montanhas Tauros, onde está a cidade de Tarso, e vai buscar a Paulo, que estava atrás do tear, fazendo tecidos, fazendo lonas de couro para as suas tendas. Era lá que ele foi, entende? Então, só depois disso ele volta para Jerusalém, tá? Esse filho da exortação, que a Bíblia diz assim: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, o levou para Antioquia. Tá? Então, além dos 3 anos na Arábia, Paulo residiu algum tempo em Damasco e partiu dali para a sua cidade natal, Tarso. Quando Barnabé saiu à procura dele, encontrou em Tarso
certamente estudando as Escrituras e trabalhando. Então, esses dois exemplos, o de Davi e o de Paulo, eles servem para mostrar que entre o chamamento e o desenvolvimento da missão, muitas vezes é necessário esperar em Deus, enquanto se cumpre com as responsabilidades sociais, trabalhando, cuidando da família e etc. Mas tem muito irmãozinho que recebe uma palavra profética de uma irmãzinha na igreja, não é que receba uma palavra profética de seu pastor ou de algum outro irmão que tenha cargo de governo na igreja. Não, recebe lá num culto de oração, num grupinho, na casa de uma tia, de um irmão, seja lá quem for, e aí já resolve largar tudo para entrar no ministério. Resolve largar tudo e entra para o ministério. Diz assim, não, eu vivo pela fé. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Todos os exemplos que encontramos no Novo Testamento são exemplos de pessoas que, quando foram levadas para trabalhar na obra, estavam sendo mentoreadas por algum servo de Deus, ou então esperaram em Deus até que Deus deu o momento certo. Eu jamais esquecerei, eu preciso às vezes contar alguma experiência aos estudantes, mas eu jamais esquecerei de um episódio muito interessante, porque eu sempre fui tradutor do inglês para o português, especialmente de americanos, não só pelo Brasil, mas na igreja em que trabalhei, e apareceu por lá um americano. O americano não falava nada de português. Ele ia para o centro da cidade com os papeizinhos escritos assim em português, de textos bíblicos, e ficava tentando falar aquilo em português, evangelizando. Então, o meu pastor presidente pediu para eu conversar com ele. E eu fui conversar com ele. Eu queria saber o que estava acontecendo. Ele não tinha dinheiro para voltar para os Estados Unidos, para a região ali de Los Angeles. Eu fui conversar com ele. Mas eu havia aprendido a fazer 3 perguntas para descobrir se aquele obreiro realmente é um obreiro digno de ser aceito ou não. Essas perguntas eu não tenho aqui na lição, por isso que eu vou dá-las aqui agora. A primeira pergunta era sempre: qual o fruto do seu ministério? Me mostre os frutos do seu ministério. Isto é a igreja que você fundou, onde você esteve, com quem você trabalhou. A segunda pergunta, tá? Quem é sua autoridade? A quem você está submisso ministerialmente? Quem é o seu pastor? E a terceira pergunta que mata, a terceira pergunta que ela define tudo: como está a sua família? E essa última pergunta, como está a sua família, ela me fez me desvencilhar de muitos obreiros que apareciam na região, porque quando se fazia essa pergunta, como está a sua família, a gente logo descobria que o sujeito fugiu com a secretária, deixou a mulher em tal lugar, ou então a mulher está lá passando fome, ou trabalhando para sustentar a família. E neste caso específico que eu estou contando, aí nós entramos em contato com o consulado para saber de onde era aquele elemento, e fomos descobrir que ele não se submetia a igreja alguma, pastor algum, que ele saíra para pregar o evangelho, ele disse que Deus chamou ele para pregar pelo mundo, e ele tinha uma esposa e um filho. E a esposa e o filho haviam sido despedidos da casa por não conseguir pagar a hipoteca nos Estados Unidos. A casa foi retomada pelo banco, tá? E estavam sendo amparadas na casa de algum familiar. E aí então é que fomos descobrir o restante. A família estava em desordem. O filho sofrendo, a mulher trabalhando duro para se sustentar. Ele nem se comunicava com a mulher. E aí, obviamente, providenciamos tudo através do consulado
para que ele voltasse para a região de onde ele viera, dos Estados Unidos. Aconteceu a mesma coisa com um outro pregador que veio aqui da América Latina para pregar. E ele insiste, está ali ele com a mulher grávida do meu lado, e ele insiste que Deus o chamou para trabalhar ali conosco. E com tanta convicção era a sua insistência, até que eu fiz essa pergunta: e como vai a sua família? E aí eu descubro, ligando lá para a cidade de onde ele veio, que era um outro país, na costa do Pacífico, e descubro que ele havia fugido com a secretária e abandonado a mulher e seus filhos por lá. Então, são pessoas que não sabem esperar o tempo de Deus. Tudo bem, houve um chamamento, mas não souberam esperar o tempo de Deus. Neste último caso, a experiência que eu contei nem se encaixa aí, mas são pessoas que andam por aí querendo arrumar alguma igreja para pregar. E hoje, com os meios de comunicação, é muito fácil para você, meu querido pastor, quando aparecer um pastor itinerante, sem raiz, sem referencial, às vezes com uma carta de recomendação, com a assinatura que é um carimbo do pastor, não é nem assinatura visível, é um carimbo. É muito fácil você entrar na internet, localizar a igreja, localizar a cidade dele, localizar o pastor e pegar o perfil dele e vai descobrir que ele simplesmente saiu a esmo e não está esperando o tempo de Deus para o seu ministério. Por isso, nas Escrituras, nós encontramos vários critérios usados pelos apóstolos para conferir se aquela pessoa é uma pessoa vocacionada ou não por Deus. Então, os apóstolos, já naqueles dias, se depararam com a necessidade de estabelecer critérios para identificar e constituir no serviço de Deus ou no ministério as pessoas que tinham um chamamento divino. Eles estabeleceram critérios. Especialmente Paulo, ele dá esses critérios a Timóteo e dá esses critérios a Tito. Né? Então, com exceção dos 12 apóstolos, de Paulo e de Apolo, todos os demais obreiros referidos no Novo Testamento eram pessoas conhecidas na própria cidade onde a igreja se estabelecia. Bom, Apolo veio de Alexandria, ele era conhecido em Alexandria, um centro de judaísmo muito grande no Egito, não é? Se sabe sobre eles. Os apóstolos se conhece bem, os 11 apóstolos, e a Paulo também se conhecia muito bem. Então, primeira coisa que ele estabeleceu, e eu vou chamar isso aqui de raízes comunitárias. Veja bem que raiz comunitária significa o indivíduo estava ali, ele viveu ali, ele morou ali, ele nasceu ali, ele frequentou a escola primária, secundária, seja lá, hoje a gente diz o ensino fundamental, o ensino médio, ele trabalhou naquela cidade, ele conhece todo mundo na cidade. Então ele é uma pessoa que tem raízes comunitárias. Atos 1:21. Quando os apóstolos decidiram escolher um substituto para Judas Iscariotes, eles fizeram a seguinte proposta: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, olha bem a origem, o cara tinha que estar lá no batismo de João, lá no início do ministério de Jesus, até ao dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E aí 2 nomes foram sugeridos, José e Matias. Esse José a gente vai ver mais adiante, o Matias não se vê muito. Tá? Esses 2, eles preenchiam os requisitos apostólicos, porque acompanharam o ministério de Jesus desde o batismo de João. E por conhecerem a Jesus tanto tempo, preenchiam o primeiro critério. Quer dizer, a pessoa para preencher esse apostolado tem
tem que ter conhecido Jesus desde a época de João Batista. Então, a pessoa que estava lá no início do ministério de Jesus. Bem, anos mais tarde, eles usaram critérios muito semelhantes para indicar quem deveria acompanhar a Paulo e a Barnabé. Lá em Atos 15, 26, ali logo depois do famoso concílio de Jerusalém, não é, para evangelizar os gentios, eles escolheram a Judas e a Silas para acompanhar a Paulo e a Barnabé na missão de orientar os gentios. Olha como é que eles colocam, lá em Atos 15, 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E aí, em Atos 15, 26, no versículo 32, diz assim: estes dois que eram também profetas consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Está aqui em Atos 15, no versículo 32, não é? 32. Judas e Silas, que eram também profetas, olha só, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tá? E foram juntos, tá? Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Alguns acham que esse Silas aqui é aquele mesmo José que está lá em Atos capítulo 1, não é? Versículo 21 que você viu, não é? 1, 21, 22. Tá? Então, novamente estabeleceram um critério. Qual era o critério? Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos novato, nós queremos gente experiente. Tá? Então, fica evidente, portanto, que José, que é o mesmo Judas, e Silas foram contemporâneos de Jesus e preenchiam esses requisitos. Isso aqui é o que eu chamo de raízes comunitárias, isto é, pessoas que eram conhecidas de todos os habitantes de um determinado lugar. Então, raízes comunitárias, quer dizer, você é conhecido, você tem aquele conhecimento na cidade, as pessoas sabem quem você é. Eu jamais esquecerei quando eu fui separado para ser, desculpe contar essas experiências, mas quando eu fui separado para ser pastor pela CEADER, Convenção Evangélica da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, isso em 1969, que uma das coisas interessantes, e eu não sabia disso, que um comitê da convenção apareceu lá no lugar onde eu morava. Eu morava com o pastor Antônio de Paula, os pais de Otoniel, Osiel, de Otônio, Oséias, aquela turma toda. E eu morava num lugar chamado Chalé, Santana de Barra, município de Barra do Piraí. E a equipe da convenção apareceu lá, saiu por toda a vila a perguntar se conhecia o gaúcho. Eles foram ao açougue, eles foram aos correios, eles foram ao armazém, eles andaram pelos membros, visitando os membros da igreja, e eu não sabia de nada. Mas estavam lá perguntando sobre a minha vida, porque eu ia ser separado na convenção para pastor. Então veja bem, como foi importante aquilo. Depois fiquei sabendo que eles passaram a minha vida a limpo. Mas o que eles encontraram? Apesar de que eu era de outro estado, já estava morando ali há algum tempo, eu criei raízes comunitárias. Essas pessoas agora da cidade e da região já me conheciam bastante. Segunda coisa aqui são as qualidades espirituais e de caráter. Quando a igreja precisou escolher seus auxiliares, os apóstolos estabeleceram os parâmetros de conduta. Olha lá em Atos 6, 2, 3. Deveriam ser homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. Como é que esse negócio de boa reputação está vinculado à vida comunitária? Quer dizer, são pessoas bem conhecidas da vizinhança,
bem conhecidas na vila, no bairro. São pessoas bem conhecidas e que gozam de ótima reputação no lugar em que residem. As outras duas coisas, cheios do Espírito e de sabedoria, vem logo como um anexo, né? Então, é importante ressaltar que dessas qualidades aí, a única que não se adquire numa semana, mas adquire-se durante os anos de vivência numa localidade, é a reputação. Reputação é uma coisa que se constrói não em 1, 2 anos. Reputação é uma coisa que se constrói ao longo da vida. Cheios do Espírito pode acontecer agora. Sabedoria, você pode receber um Espírito de Deus de sabedoria agora, mas reputação é algo que vem acompanhando a vida da pessoa há muito tempo. Então, os frutos de uma pessoa não aparecem logo que ela se converte. Uma série de fatores pode ajudar a entender se uma pessoa frutificou ou não. E quando se é jovem, querendo entrar no ministério, mas não se tem raiz comunitária, o melhor que a pessoa pode fazer é permanecer numa igreja local, numa cidade, e ali criar raízes, ser discipulado a Cristo, trabalhar para ganhar o sustento, criar reputação, e só então estará qualificada para o ministério. Só então essa pessoa terá capacidade de ser escolhida. Então Barnabé foi escolhido para cuidar da igreja recém-formada em Antioquia, porque apresentava a qualidade espiritual necessária, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, diz aqui a palavra de Deus. E não apenas isto, tem um texto que diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, Barnabé tinha raízes em Jerusalém. Ele era de Creta, era levita, mas tinha raízes em Jerusalém. Era conhecido por seu caráter, por ser um homem bom, cheio de Espírito Santo. A família dele morava ali. Tinha a casa da mãe dele, Maria, ali em Jerusalém. A outra coisa é o bom testemunho. Tá? Eu vou usar aqui uma palavra pedigree, sem querer ferir a dignidade de ninguém, porque a palavra pedigree é usada muito em relação aos animais. Um cachorro de bom pedigree, por exemplo. Mas eu só quero mostrar que os obreiros escolhidos para o ministério, ou no Novo Testamento, eram homens e mulheres de qualidade de vida inquestionável. Tinham um pedigree, atestado de boas qualidades. A palavra pedigree ela é usada muito na questão da criação de animais. Então, um cachorro, vou usar um cachorro, já que está em moda criar cachorros, um cachorrinho de bom pedigree. Então, quando o indivíduo vai lá e compra o cachorro, ele recebe um certificado, né, nos bons locais é assim, vem ali quem era o pai dele e a mãe dele, quem era o avô dele, e vai toda a relação, aonde vem a procedência daquela raça, e se ele teve alguma mistura com outro tipo de raça ou com um cão vira-lata, né, que a gente costuma dizer. Então, o pedigree, por isso que eu uso essa palavra pedigree. Você tem que ter bom pedigree, você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter uma genética limpa. Quer dizer, quando eu digo limpa, é que você está sendo escolhido para o ministério, não porque se converteu agora, você se converteu já faz um bom tempo, então é o seu testemunho que você dá. Quer dizer, traduzindo para os dias de hoje, os caras tinham CPF, tinham número de identidade, não constavam na lista de devedores da cidade, tá? Eles não estavam no SPC, eles não estavam no Serasa, eles eram pessoas fides, eles eram as pessoas fidedignas, em que se podia nelas crer. Então, Paulo viu em Timóteo um
potencial, não é? Porque diz o texto lá em Atos 16, 1 a 2, havia ali um discípulo, já começa por aí, ele era discípulo, ele já conhecia Cristo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Alguns acreditam que Timóteo devia ter entre 16 e 18 anos, e como é que diz? Já dele davam bom testemunho. Olha o pedigree do sujeito, olha a raiz comunitária dele. Nessas duas cidades, Listra e Icônio, Timóteo, ainda jovem, já era conhecido, já tinha fama. Tá? Outro elemento é João Marcos, que se envolveu desde cedo na obra de Deus. A igreja se reunia na casa dele durante a ferrenha perseguição que resultou na morte de Tiago, lá em Atos 12, versículo 2, não é? Versículo 12. Então, Timóteo tinha um bom testemunho, João Marcos tinha um bom testemunho, tá? Quando o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo para os gentios, João Marcos viajou com eles, pregando o evangelho. A Escritura não diz por que João Marcos abandonou a Paulo e a Barnabé voltando para Jerusalém. Tá? Essa atitude gerou uma desavença entre Paulo e Barnabé, que dali em diante se separaram. Mas João Marcos, apesar de tudo, não desistiu. Ele é visto ajudando a Paulo quando Paulo está no fim da sua vida. E é visto ajudando a Pedro quando Pedro está no fim da sua vida. Então, pelo que se pode observar, João Marcos possui uma identificação com a igreja e os apóstolos, porque desde menino acompanhou as atividades de Jesus, residindo em Jerusalém, onde a igreja se reunia na casa dele. Então, através da atividade na igreja local, os jovens obreiros podem criar raízes e serem observados no serviço do Senhor. E os apóstolos levavam a sério esse detalhe. Então, eu sempre costumo dizer assim, os obreiros por eles conhecidos eram também conhecidos em suas cidades. Um líder local conhece os costumes e o jeito do seu povo. E ele consegue evangelizar e treinar discípulos porque tem relacionamento na cidade. Eles conhecem o barbeiro, o funcionário dos correios, o dono da loja, o gerente do banco, o dono da sapataria, o garçom, o dono do restaurante, o diretor da escola de seus filhos, o delegado. Quer dizer, eles conhecem tudo, ele é gente da cidade, ele é conhecido. Ele é muito conhecido. Na cidade de Varginha, desculpa eu fazer uma menção disso aqui, tem um bairro chamado Bairro O Bom Pastor. Bairro Bom Pastor. Não é um bairro que deram esse nome Bom Pastor, porque algum insigne católico criou isso. Não, o bairro foi dado em homenagem ao Bom Pastor, que era o pai do missionário Bernard Johnson. Tá? O velho Bernard Johnson, que veio como missionário e se estabeleceu em Varginha e fez uma obra tão boa que aquele bairro onde ele morava foi conhecido como o Bom Pastor, porque ele era um bom pastor. Então é muito importante, muitas vezes, reconhecer a origem de certas atividades, porque ali tinha pessoa de caráter, tinha pessoa que era conhecido da comunidade local. Né? Outra coisa que é muito interessante e que deve ser levada em conta é a vida de trabalho. O que você estava fazendo quando Deus o chamou para o ministério? Existe um princípio bíblico, e eu boto como princípio, é que Deus não chama desocupados. Deus sempre chama os que estão ocupados. Pastor, nada dá certo na minha vida. Nada dá certo na minha vida. Eu já tentei passar na faculdade, não consegui. Já tentei tal emprego, não consegui. Já tentei isso, não consegui. Já tentei aquilo, não consegui. Eu cheguei à conclusão de que Deus está me chamando para o ministério. Isso aí é falácia, isso é mentira. Porque Deus não chama pessoas assim. Deus chama pessoas que tudo dá certo na vida delas.
Aí ela se forma em medicina e larga a profissão de médico para ser pastor ou missionário. Eu conheço vários que se formaram, que eram jovens, ligados a mim, que se formaram em medicina, que exerceram a medicina por 1 ou 2 anos e largaram tudo porque Deus os chamou para o ministério. Aí é diferente. Entende? As pessoas habilitadas, as pessoas capacitadas, pessoas responsáveis, são essas que Deus chama, não os desocupados. Então vem a vida de trabalho. Quando Moisés foi chamado, o que ele fazia? Pastoreava o rebanho que nem era dele, era de seu sogro Jetro. O que acontecia com ele? Cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. O que aconteceu com Gideão? Enquanto malhava o trigo, está trabalhando. O que aconteceu com Davi? Cuidava do rebanho de seu pai. O que aconteceu com Eliseu? Arava o campo. Claro, nós temos alguns outros profetas como Elias, que a gente não sabe de onde surgiu, né? Mas ele não se sabe assim o que ele fazia como profissão, tá? Mas a gente sabe de outros que tinha essa profissão. E quando a gente ministrou sobre profetas maiores e profetas menores, a gente ministrou sobre aqueles profetas, né? Que cada um deles tinha uma profissão. Nesse caso aqui, Eliseu, ele arava o campo à frente de 12 juntas de bois. Ele está ali trabalhando. Amós trabalhava como boieiro e colhedor de sicômoros. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Davam duro a noite inteira, pescando em alto mar. Remendavam as redes durante o dia. Quem sabe dormiam algumas horas durante o dia, colocavam as redes a secar e depois tinham que remendar as redes, preparar tudo para sair na outra noite. Mateus trabalhava na coletoria, quando Levi, é o mesmo Mateus, quando o Senhor Jesus chamou, está trabalhando, era um coletor de impostos. Paulo trabalhava para os sacerdotes e fabricava suas tendas. Então, todos tinham algum tipo de trabalho. Tudo isso pode ser resumido numa frase: Deus não chama os preguiçosos e Deus não chama os desocupados. Deus sempre chama quem está ocupado, fazendo alguma coisa. Uma outra característica é a vida de submissão, tá? Submissão à autoridade. Esse texto de Romanos 13, apesar de que aqui está falando de autoridade civil, mas é muito importante observar o princípio aqui. Quem se submete aos pais, ao professor e ao patrão, não terá dificuldades em submeter-se também a seu pastor e ao Espírito Santo. Deus não espera de seus servos apenas obediência restrita, mas também um espírito de submissão. Por isso que é importante, tem outra parte aqui que eu falo, é importante que todo obreiro, antes de se dedicar tempo total para a obra de Deus, que ele tenha trabalhado ou como empregado, ou alguma empresa, especialmente como empregado, porque ele vai aprender a cumprir hora. Ele sabe que tem hora para entrar, tem hora para sair, e ele tem tarefas a cumprir, ele tem trabalho para fazer, e ele tem que se submeter ao seu patrão. E aí muitos jovenzinhos hoje, tá? E eu também já fui jovem, e eu sei bem o que é isso, tá? Mas muitos jovens, e não só jovens, alguns até de certa idade, que coisa alguma deu certa na sua vida, que nunca se submeteram, que sempre foram rebeldes, querem trabalhar para o Senhor. E obviamente que essas pessoas não encontram muito respaldo no seio da igreja local. Então, esse texto de Romanos 13, que nós conhecemos bem, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A submissão é a peça-chave para entendermos que a questão da autoridade abrange todas as áreas da vida de uma pessoa. Não apenas a vida espiritual, mas abrange todas as áreas. Então, há muitos pregadores sem referencial congregacional. Pregadores que não prestam contas a ninguém, seja ao pastor da localidade, ao ministério da igreja, ou à sua ordem de ministros. Estão sempre buscando uma oportunidade de pregar nas igrejas, sem a devida autoridade de alguém que lhe seja superior. E eu quero trazer uma palavra aqui, atenção, pregadores itinerantes. O ministério itinerante, ele é um ministério interessante. Ele é como se fosse um ministério apostólico, ou de evangelista, tá? Mas deixe-me dizer uma coisa. Todo pregador itinerante tem que ser membro de uma igreja local. Deve prestar contas de seu ministério ao seu pastor. Seu pastor, olha, essa semana estou indo para pregar na igreja tal. Volto segunda-feira, tal hora já estarei em casa. E durante a semana se reunir com seu pastor. Ele pode ser um pastor itinerante, sem ter compromissos de pregações na sua igreja local, mas deve se reunir com seu pastor local, com o qual ele presta contas, e deixar o seu pastor a par de sua agenda de viagens. Por que isso? Porque pregadores independentes correm risco de vida. Pregadores independentes são um laço, são uma presa, não um laço, mas uma presa pronta para ser arrebatada por Satanás, tá? Mas mesmo que você seja pregador itinerante, tá? Você não deve fazer o que certos pregadores fazem, pressionar igrejas e pastores para que os recebam em suas igrejas. Essas indiretas assim, quando é que você vai me levar na sua igreja? Quando é que eu vou fazer uma conferência na sua igreja? Quando é que o irmão vai me levar lá para pregar? Eu sempre costumo dizer aos jovens, o homem de Deus, a agenda dele está sempre lotada. Mas o homem que já não é mais homem de Deus, ele fica fazendo pressão. Ele fica fazendo sugestões. Me leva na sua igreja, me leva aqui, me leva ali. E nunca se deve fazer isso. Tenho aprendido ao longo desses muitos anos de ministério que essa não é uma boa ideia. E não é uma boa sugestão, tá? O verdadeiro homem de Deus não precisa fazer pressão à cata de espaço para pregar a palavra de Deus. O verdadeiro servo está sempre de agenda lotada, tá? E se não está de agenda lotada, não quer dizer que não seja um verdadeiro servo. Ele está gastando seu tempo na igreja local, esperando o próximo chamamento, a próxima saída. E enquanto não sai, está prestando serviço na sua igreja local. Está ajudando o seu pastor, está ajudando a sua igreja local. Não quer dizer que não vai fazer nada agora. Não, porque o itinerante tem que ter raízes na igreja local. E se não está em viagem, está ajudando a igreja local. Se não está em viagem, ele não pode, obviamente, assumir compromissos que não pode faltar a cada domingo. Não, mas ele pode assumir compromissos durante a semana de estar com aquela igreja. Então, ainda que o chamamento do obreiro seja para o ministério itinerante, ele tem que ter raízes na igreja local. Tá? Ele tem que ter essas raízes. E quem lhe fala é um homem que tem sempre feito isto. Eu sempre tive a oportunidade no meu ministério, desde ainda jovem, com 26 anos de idade, fui convidado para ser pastor-presidente de igreja e nunca aceitei, porque eu sabia da minha função. Eu sabia qual era a minha chamada. A minha chamada era para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo, e não ficar ali no pastoreio. E ainda hoje sou membro de uma igreja local, parte de uma equipe pastoral, e sempre que tenho que viajar, o meu pastor, que é metade ou menos, é metade da minha idade,
mas eu presto contas a ele e digo, olha, tal semana viajarei para tal lugar. E durante a semana, e quando não tenho viagem, estou na igreja local, ajudando também na igreja local na área de aconselhamento, pessoas, discipulando, porque essa é a nossa função. Então, quem está me falando é alguém que conhece essa experiência do que é ser um pregador itinerante. Eu tenho alguns conselhos práticos que são muito importantes para você que estuda, que quer entrar para o ministério, tá? Só para finalizar esse tema, porque nós ainda nessa lição temos um outro tema a ser tratado, que é a preparação para o ministério. Tá? Primeiro, não se deve buscar resultados imediatos. Muitas vezes, os frutos de um ministério só se verão ou se colherão depois de anos. Certas semeaduras produzem com rapidez, como o feijão, o arroz, o trigo, são rapidamente colhidos e consumidos. E precisam ser plantados ano após ano. Mas determinadas árvores demoram anos para que seus frutos apareçam. Mas depois frutificam a cada estação do ano. A videira produz uva todos os anos. Seus ramos velhos e retorcidos, alguns com quase um século de vida, brotam sistematicamente, de quando em quando, e a safra de seus vinhos são sempre as melhores. Então é possível ver velhas oliveiras, e este autor já viu isto em terras da Europa, ver velhas oliveiras com mais de 100 anos, dando frutos, e ver também as oliveiras, e ver também as videiras, as oliveiras são as azeitonas, e vendo também as videiras ainda frutificando. E assim deve ser o ministério. Produzem-se frutos ao longo de toda a vida, tá? Então, o seu ministério não deve ser um ministério de fogo de palha. Você conhece fogo de palha, né? Fogo de palha, você pega um montão de capim seco, queima em 10 minutos, queimou tudo. Mas se você pegar uma árvore, um tronco de cerne duro, aquilo vai ficar queimando semanas e semanas. E tem muitos ministérios que são fogo de palha. Parece uma explosão, parece que são muito importantes, mas que redundam em nada, porque querem buscar resultados imediatos. Segunda coisa, não se deve fazer do ministério um emprego, tá? Apesar de que o ministério exige do obreiro renúncia a toda a ganância total. Equivoca-se o obreiro que pensa em enriquecer pela via ministerial. Demonstra que não entendeu nada. Não entendeu nada. Demonstra que não entendeu o chamamento divino, nem a dimensão do propósito de Deus. Tá? A vida ministerial, meus irmãos, é de despojamento contínuo. É uma vida de entrega diária, de morte, de negação do eu, das riquezas e da fama. Trilhar pelo caminho ministerial pensando em enriquecimento é um grande equívoco. Se você entra pelo caminho do ministério pensando em se enriquecer, você já entrou pelo caminho dos falsos profetas. Seu ministério já começa falso. A vida ministerial é de despojamento. Aliás, viver a vida, independente de ser um ministro do evangelho ou não, pensando em enriquecimento, é um desvio do propósito de Cristo e do seu evangelho. É andar na contramão de Deus. Pois todo crente deve obedecer ao evangelho de Cristo, fugindo da ganância, do desejo de se enriquecer e viver a vida cristã dentro dos moldes do evangelho. A teologia da prosperidade, nos seus fundamentos, não encontra respaldo nos ensinamentos de Cristo. Mas há uma teologia de prosperidade que vem pelo evangelho, essa sim. E por ela o cristão é contemplado enquanto vive. O ministério do obreiro não terá base se o obreiro não estiver alicerçado na vida da igreja local, se não estiver submisso aos pastores ou aos órgãos da igreja, se não estiver fundamentado nas escrituras e no ensino apostólico. Então, esses parâmetros certamente servirão de orientação à sua vida ministerial.
E aqui eu encerro essa primeira parte da lição 2, com esta reflexão, tá? Com uma questão aqui para a reflexão, tá? A quem presto contas de minhas atividades? Estou submisso a alguém ou sou totalmente independente? E aí sim, nós entramos para a segunda parte da nossa lição 2, que é a preparação para o ministério. Então, aqui na preparação para o ministério, ela pode ser bastante diversificada. No passado, por exemplo, quando não havia treinamento teológico em escolas bíblicas, cursos por correspondências, seminários e coisas afins, algumas igrejas reuniam pessoas de diversas cidades e realizavam seminários intensivos. Quem nunca participou daquelas, os antigos participaram, daquelas escolas bíblicas que duravam 30 dias, não é? A escola bíblica durava 30 dias. Então vinham os obreiros todos do interior e ficavam hospedados na igreja local, alimentados pela igreja local, cuidados por famílias locais. Eu cansei de participar disso, primeiro trabalhando na cozinha, depois ajudando e mais tarde ensinando. As pessoas vinham para ficar 30 dias aprendendo com os pastores mais velhos. Claro que a igreja ela evoluiu nos seus conceitos, hoje tem muito mais informação, mas mesmo os obreiros mais antigos, aqueles que são da minha época, participaram dessas escolas bíblicas de 30 dias. Estava uma preparação, porque o obreiro ele deve se preparar para servir a Deus, oferecendo-lhe o melhor de seu tempo e de sua vida. E ele se prepara sem se preocupar com títulos e cargos na igreja. Ele tem em mente Deus e a obra de Deus. Tá? Ele quer trabalhar para Deus. Simplesmente isso. E preparar-se não é desperdiçar tempo nem dinheiro. Meu velho professor, João Colenda Lemos, ele costumava ilustrar o tempo gasto por um aluno em seus estudos. Então ele usava a figura de 2 lenhadores que saíram para cortar madeira, cada um com seu machado. E um dos lenhadores ficou lá afiando o seu machado, enquanto o outro lenhador já estava derrubando uma árvore. E ele ficou afiando o seu machado, e o lenhador já derrubou 2 árvores. Tá? Mas depois que o seu machado foi afiado, ele foi e ele derrubou mais árvores que o outro, porque o seu machado estava afiado. Essa ilustração do meu velho professor, que já faleceu, nunca me saiu da mente, não é? Nunca procure títulos. Os títulos nem sempre mostram o peso e a envergadura do ministério. Os títulos não são importantes. Parece-me que ser um apóstolo, nos dias de Paulo, não era mais motivo de orgulho. Na época de Paulo era motivo de desprezo ser apóstolo. Quando ele diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. E aí quando eu comparo esse texto do apóstolo Paulo e vejo o contraste com os que se dizem apóstolos nos dias atuais. Porque se Paulo dizia, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, os apóstolos de hoje dizem, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em primeiro lugar, no topo da hierarquia. Então há uma diferença muito grande entre esses 2 apostolados. Mais tarde, Paulo afirma que ele era... Primeiro, Paulo faz muita reivindicação do seu ministério apostólico, lá em 1 Coríntios. Mas ele briga com a igreja de Corinto para que o reconheçam como apóstolo. Mas depois, mais tarde, ele já escreve, eu sou o menor dos apóstolos. Depois
que ele reconhece ser o menor dos apóstolos. Aí ele reconhece a sua real condição quando diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora ele já se considera o pior dos pecadores. Tá? Então, é muito importante que o obreiro tenha uma preparação para o ministério. O que torna o ministério, tá, frutífero não são as posições nem os cargos que se galgam no meio denominacional. Às vezes esses cargos ou esses títulos são conseguidos por meios discutíveis. Mas o que torna o ministério importante é a verticalidade da comunhão com Deus e a execução dos propósitos divinos aqui na terra. Então uma pessoa não deve se preparar para o ministério visando um título ou um cargo, mas para Deus. Eu às vezes questiono, eu quero ter um título de teologia que seja autorizado pelo Ministério da Educação e Cultura. Mas para quê? Por que você tem que ter o Ministério de Educação e Cultura abonando o seu cargo? Você tem que ter, abonando o seu ofício, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não tenha conhecimento teológico. Pode ter todo o conhecimento, mas não vai submeter o seu conhecimento ao regime de um governo que é ateu, um governo que não é nada de Deus. Então é muito importante fazer essa comparação. Outra coisa importante que eu quero conversar com você é manter o vigor profético do chamamento. Então são algumas coisas que você tem que ver aqui. Você tem que cuidar das disciplinas do Espírito, cultivar o temor a Deus e cultivar a sua mente. Nós vamos ver rapidamente a importância disto, não é? Então, o obreiro ele deve manter o foco da visão e os olhos fitos em Deus, sem jamais esquecer seu chamamento. Paulo afirmou: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Ele diz, não é? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então Paulo se fortalecia em Cristo Jesus. Aí ele dizia para Timóteo: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então Timóteo precisou refletir sobre a ocasião que recebeu imposição de mãos com as profecias, não é? Então, você tem que cuidar das disciplinas, primeiramente manter o seu vigor do chamamento. Vou ficar um pouquinho mais esse manter o vigor do chamamento, porque o que nos mantém depois de uma certa idade, no caso a minha idade, o que mantém em nossa vida o vigor profético do chamamento está lá no passado, há 50 e poucos anos, aquele encontro que você teve com Deus. O ardor e a convicção que o Espírito Santo colocou em seu coração. A chama do Espírito que ardia no seu coração lá na igrejinha pequenininha de poucos membros onde você pregava a palavra de Deus. E das palavras proféticas que lhe eram dirigidas por pessoas que você nem conhecia. Então, essas coisas mantêm o vigor profético no nosso chamamento. A gente sempre olha para o passado e se lembra do que Deus falou e digo, opa, vou continuar naquilo que Deus me vocacionou. Então, outra coisa é cuidar das disciplinas do Espírito. Aliás, nesse ponto ainda, Paulo dizia para Timóteo: medita estas coisas e nelas ser diligente para que teu progresso a todos seja manifesto. Quer dizer, diligente é zeloso, cuidadoso, vigilante, atento. Cuidando das disciplinas do Espírito. É o ponto aqui que ele é
muito importante. Tá? Então, a maior parte dos teólogos acredita que o ser humano ele é tripartite, isto é, cada um de nós tem corpo, alma e espírito. E o homem interior de que a Bíblia fala situa-se na área do espírito. Tá? Então você tem que cuidar desta parte. Em 1 Tessalonicenses 5:23, mostra aqui essa tricotomia humana. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. É no espírito do homem, no seu interior, que é cultivada a comunhão com Deus. Acho que foi isso que Paulo foi fazer na região da Arábia, não é? Se fortalecer. Em Hebreus 10:22, o autor diz: aproximemo-nos com o coração, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Acho que muito interessante. Eu quero lembrar a você uma mística inglesa, protestante ela, chamada Evelyn Underhill. Ela, no início do século XX, ela disse: é requisito básico de um ministro de Deus que ele mantenha sua vida interior em perfeito estado de saúde. Sua comunhão diária com Deus deve ser sólida e verdadeira. Creio que o ministro deve ter em mente, de forma clara, plena de riqueza e profundidade, a majestade e o esplendor de Deus. Depois, esse ministro deve contrastar seu interior, sua alma, com este magnífico esplendor, logo possuir clareza quanto ao tipo de vida interior que seu chamamento requer. Ela fala isso num livro Concerning the Inner Life of the House, que na realidade é Tratado da Vida Interior na Casa da Alma. Uma obra muito interessante dessa mística. Outra coisa que você deve fazer, cultivar o temor a Deus. O temor a Deus é que mantém o homem longe do pecado. Salmo 25:14 fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tá? Paulo fala sobre isso também. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. É além da sua alma, é mais no fundo, é no seu espírito que você cultiva esse temor a Deus. É isso, é o temor a Deus que impede você de pecar. Quando você está diante de uma situação em que o corpo está sendo tentado, em que a alma está obcecada por algo, o que o impede de pecar é essa palavrinha: temor a Deus. Quem teme a Deus jamais peca. Quem teme a Deus vive uma vida de retidão. Por último, nesse item aqui, o meu conselho é que você cultive a sua mente. Tá? O que é cultivar a sua mente? A psique, que é a mente, a parte manifesta da alma, ela é composta de intelecto, vontade e emoções. A alma é basicamente isso. Se você quisesse definir alma, seria isso: intelecto, vontade e emoções. Elas precisam ficar sob o controle do Espírito Santo. Tá? Com o intelecto, o ser humano pensa, analisa, reflete e assimila coisas boas ou ruins. Com a vontade, tem o poder da decisão, de querer ou não. Com as emoções, ele ri, chora, pula, alegra-se, se entristece, fica tomado de raiva, dá vazão à ira. Este é um tema que nós vamos abordar ao longo do nosso curso, não é? O intelecto, como um jardim, tem que ser cultivado.
Aí que eu quero colocar para você, quando você vai cultivar a sua mente. Existe muita literatura de editoras não evangélicas que tratam de temas cristãos. Romancistas como Scholenash, judeu polonês, que escreveu obras como Moisés, Maria, o Apóstolo, o Profeta, o Nazareno, né? A Taylor Caldwell, romancista inglesa que escreveu o clássico Médico de Almas, que trata da vida de Lucas, tá? E também escreveu sobre o Apóstolo, falando da vida de Paulo. John Milton, em 1600, escritor de O Paraíso Perdido, são obras que ajudam a cultivar o intelecto, especialmente recomendadas para todos os obreiros cristãos. Mas existem muitos outros autores, e você saberá escolher esses autores. Então, além de seu conhecimento bíblico, Paulo conhecia as leis romanas e gregas que emergem aqui e ali nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Paulo conhecia a tradição hebraica, porque ele menciona Janes e Jambres, em 2 Timóteo 3,8, e não conseguia ficar longe de seus livros e dos seus pergaminhos. Ele fala para Timóteo, traz os pergaminhos. Ele cita o poeta Epimênides, que viveu 500 anos antes de Cristo e podia discorrer sobre qualquer tema de sua época. Então, Paulo, ele tinha bastante conhecimento. Na área cultural, ele considerava esse conhecimento como se fosse um refúgio, um esterco. Mas quando era usada no reino de Deus, era preciosidade, não é? Então, por isso que ele é importante. Um outro aspecto que eu quero tratar com os obreiros é cuidando dos pensamentos e das maquinações. É muito importante que o obreiro cuide dos seus pensamentos e das suas imaginações, porque através dos pensamentos entram coisas boas e ruins na mente humana. E quando se dá vazão à imaginação, pode-se cair no mundo irreal e ser por ele tragado. Talvez por isso Paulo pede que o crente leve cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. E ele diz, e estando prontos para punir toda a desobediência. Os pensamentos são uma coisa que tem que estar controlada por você. É você que tem que ter a capacidade de controlar. Porque através dos pensamentos você imagina a coisa, você dá a volta ao mundo, você cria situações, você cria fenômenos, e daqui a pouco esses pensamentos começam a fazer parte da sua vida natural. Você cai no mundo irreal e é por ele tragado. Então cuide dos seus pensamentos. Por isso que Paulo diz que os pensamentos do obreiro devem ficar atrelados a Cristo, em obediência a Deus. Aquilo que nós pensamos. Por exemplo, muitas vezes eu vejo certos obreiros que dizem assim, pastor, foi uma queda. Eu nunca imaginei que eu pudesse cair. Eu digo, não foi uma queda. Isso já vinha acontecendo há muito tempo. Isso é coisa que na sua mente você vinha nutrindo, você nutria, você pensava nessa possibilidade. E um dia, quando surgiu a primeira oportunidade, você caiu. Porque estavam lá nos seus pensamentos, não é? Então nós vivemos num mundo hoje que não adianta controlar as pessoas com proibições, mas a orientá-las a viver de forma sadia, tá? Por isso, a maneira de conservar vivo o chamamento é a santidade, é manter a mente limpa, alimentando-a somente com coisas que edificam. E aí também cuidando das suas emoções, tá? As emoções, elas são importantes, porque elas são na alma. As emoções, com elas nós rimos, choramos, pulamos, gritamos, gememos, mas Jesus também. Ele podia fazer tudo isso, só que ele controlava bem suas emoções. Ele chorou e se emocionou e se irou quando foi preciso.
Esse controle emocional é recomendado por Tiago. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tem obreiros que não cultivam a paciência, não cultivam a sobriedade, o equilíbrio. Por isso perde o controle por qualquer coisa. Como obreiros, as emoções devem ficar sob controle da mente de Cristo. Paulo fala a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, e eu gosto dessa tradução da NVI, de equilíbrio ou moderação. Tá? Moderação e equilíbrio vem da mesma palavra grega para disciplina ou autocontrole. Uma outra coisa é cuidar bem do seu corpo. Por que é importante cuidar bem do seu corpo? Porque o corpo é a morada do espírito. O problema é que existe uma tendência de se viver nos extremos, menosprezando o corpo por considerá-lo pecaminoso ou então valorizando-o mais que a alma e o espírito. Então hoje a gente vê muito isso. No meio evangélico, as pessoas, no meio pentecostal especialmente, as pessoas desprezando o corpo. Não ligam para o corpo. Querem viver a vida do espírito. Aí não caminham, não se exercitam, entende? Não cuidam do que comem, não cuidam da sua alimentação, não... Aí, claro, o seu corpo daqui a pouco estará todo enfermo. Tá? Mas tem outras pessoas que vivem no outro extremo, que elas só cuidam do corpo. Elas gastam horas fazendo malhação nas academias, musculação, aumentando o bíceps, meditação, isso e aquilo, e não cuidam do espírito. Então, por isso que é importante eu colocar aqui que a gente deve cuidar bem do corpo. Quando Paulo fala, e aqui que tem algumas pessoas que se enganam, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, ele não se refere ao corpo físico em si, como se estivesse se mutilando fisicamente, mas ao todo. Quando ele diz esmurro o meu corpo, ele está querendo dizer que ele está trazendo o seu corpo e a sua alma debaixo do controle do espírito. É isso que ele está visando. Porque carnalidade não é só coisas da minha carne aqui. Carnalidade são coisas da alma. O intelecto é uma carnalidade. Conhecimento é uma carnalidade. Esbanjar conhecimento é uma carnalidade. Né? Certas emoções fazem parte também de carnalidade. Então, nos versículos anteriores a este texto, Paulo fala do atleta, ele fala em 1 Coríntios 9:25, o atleta que a tudo se domina, que em tudo se domina para alcançar o alvo. Claro, o atleta ele tem que se dominar. Você vê aí nas grandes Olimpíadas, os corredores, os atletas, desde o atleta que trabalha ali em qualquer exercício, qualquer tipo de apresentação numa Olimpíada, ele tem que se dominar, ele tem que dormir bem, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que trabalhar o seu exercício físico, entende? Ele tem que ter um alvo na frente, quer dizer, ele tem que cuidar do seu corpo. Por isso que ele precisa se dominar. Paulo vivia numa sociedade em que este assunto era discutido amplamente pelos gregos. A Bíblia fala que quando ele chegou a Atenas, os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Está lá em Atos 17:18. Os seguidores de Epicuro, um filósofo grego que viveu aí entre 341 e 270 a.C., eles defendiam o prazer como ideal de vida. E a filosofia deles era conhecida como comamos e bebamos que amanhã morreremos. Eles não acreditavam no juízo final. Já os seguidores de Zeno, que era contemporâneo desse mesmo Epicuro, apelavam mais à razão e eram comedidos, sendo conhecidos como estoicos, né? Disciplinados. Parece-me que Paulo não se posicionou ao lado de Epicuro dizendo:
mas desenvolveu a ideia de que se deve possuir o corpo em santificação. Ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Tudo bem, alguns intérpretes acham que esse corpo aqui se refere à esposa, ou se refere à mulher. Eu vou usar no sentido literário como está aqui, como meu corpo. E isso ele falou no contexto de se abster da prostituição, da lascívia, porque ele diz no versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Então, quando se desonra o corpo com práticas promíscuas, a alma e o espírito são também afetados. Se você é uma pessoa, e eu vou falar sobre esse tema daqui a pouco, ainda nesse curso, se você é uma pessoa viciada, por exemplo, em pornografia, a sua alma, seu espírito estarão constantemente sujos, tá? E a Bíblia diz, Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação, tá? Então é isso que nós temos que entender. Paulo dá a entender que o contato sexual não se restringe a um mero contato físico. Ele chega a dizer que quando se tem relação sexual com uma meretriz, o ato atinge também o espírito. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, que é o meu corpo, e os faria membros de meretriz. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da impureza, diz Paulo em 1 Coríntios 6, 15 e 17. E a última parte nessa lição são os exercícios físicos. Tá? Os exercícios físicos são muito importantes. Os cuidados com o corpo, eles não se devem restringir aos pecados sexuais, mas também à alimentação e ao exercício físico. A sociedade de hoje não dá tempo para que se exercite o físico. Os nossos trabalhos, eu estou me referindo ao trabalho pastoral, tá? No passado, os obreiros andavam a pé ou a cavalo e se exercitavam enquanto pregavam a palavra de Deus, caminhavam. Imagina Paulo o quanto que ele caminhava. Imagina Timóteo o quanto que ele caminhava. Imagina a alimentação que eles comiam, tudo à base de grãos, né? Ou de frutas secas. Eles não podiam levar, tinham que levar frutas secas com eles. Hoje, nós dependemos do automóvel para ir à esquina, para comprar tudo o que quer no mesmo lugar. A gente não precisa caminhar. E esse sedentarismo, ele diminui a longevidade dos obreiros nas grandes cidades. O mau colesterol se acumula nas artérias e causa infarto. Então, hoje a nossa sociedade que nos trancou dentro do carro ou nos trancou dentro do escritório, tá? É o que você vê. Obreiros com barrigas enormes. Eu até gosto de brincar que é o púlpito natural, que bota a Bíblia aqui na barriga e aqui então não precisa de púlpito, bota a escora aqui na barriga. Né? Isso não é bonito. Tudo bem que algumas pessoas sofram geneticamente, têm problemas genéticos de gordura. Tem pessoas que têm problema na genética. Tem pessoas que têm disfunções nas suas glândulas, não é? E precisam tomar certos remédios, porque ou emagrecem muito ou engordam demais. Mas o exercício físico, ele é muito importante. Ah, mas a palavra diz que o exercício físico para pouco é proveitoso. Sim, mas ele é proveitoso para pouco, mas ele é proveitoso. Não deixa de ser proveitoso. E diz aqui que a piedade para tudo é proveitosa. Então esse pouco que é proveitoso ajuda a pessoa a manter uma boa forma física, que pode chegar a uma certa idade, como eu, né, e ainda ter vigor e ter energia para caminhar, para andar, para trabalhar, para estudar, mas eu fico muito triste e preocupado quando vejo obreiros que têm idade para serem meus filhos, tá? Já quase nem podendo caminhar e com a sua saúde totalmente comprometida. Então faça exercícios físicos. Não é pecado você praticar exercícios físicos.
Se você mora em algum lugar que você está a 2 ou 3 quilômetros da sua congregação e você tem que ir lá na congregação, vá a pé, caminhe 2 ou 3 quilômetros, ou vá de bicicleta, se você mora num lugar que pode andar de bicicleta. Não é o meu caso, que eu não posso andar de bicicleta na minha cidade, porque senão sou atropelado. Mas pode ir de bicicleta, pode ir a pé, pode fazer os 3, 4... Você tem que ir numa padaria e fica 3 quadras, vá a pé até aquela padaria e volte a pé, porque isso tudo contribui para o seu benefício físico. Quantas vezes, ainda na minha idade, eu faço coisas assim, entende? Eu mando outra pessoa levar o carro para casa e eu caminho 12 quilômetros. E chego em casa bem, depois de caminhar 12 quilômetros. Mas isso faz bem para a minha saúde. Isso faz bem para a minha vida. Então faça exercícios físicos, que é muito importante. Senão você vai chegar um velho já arcado, com corcunda de camelo, tá? Cheio de artrose, cheio de problema, enquanto você pode chegar ainda inteiro. E o pior não é questão de ser velho, a questão é os jovens estão pecando muito nesta área. E eu sempre trago uma palavra para eles: cuide da sua saúde. Deus ainda quer usar você muitos anos, mas você mesmo está matando a sua vida. Você mesmo está matando a sua vida. Paulo se preocupava tanto com seu filho Timóteo, né? Parece que Timóteo sofria, tinha problemas estomacais. Paulo diz: usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Que o vinho era de uso medicinal. E não tem nada de dizer aqui, usa um pouco de água com vinho. Não, a Bíblia não diz nada disso. Usa vinho mesmo, que era o alimento da época, medicinal, para poder curar a sua enfermidade no estômago, não é? Então, certamente é recomendado por Lucas. Lucas era médico, companheiro de equipe, deve ter dito para Paulo: Paulo, manda o cara tomar um pouco de vinho, para ele cuidar, ele não está tomando nada, só toma aquela água, a água contaminada está fazendo mal para ele, coisas assim, não é? Então eu quero deixar aqui, ao final dessa segunda lição, algumas questões para sua reflexão. Estou me preparando adequadamente para cumprir a tarefa que Deus me designou? Quer dizer, eu estou esperando em Deus, eu estou estudando, eu estou me preparando biblicamente, estou cuidando e cultivando meu intelecto, meu espírito e meu corpo para ser um ministro de Jesus Cristo. Todas essas coisas são importantes. E eu tenho uma centralidade aqui da reflexão. Deus não nos chama quando estamos plenamente preparados. Ele espera de nós que nós nos preparemos todos os dias para o exercício ministerial. Só os capacitados e plenamente comprometidos com Deus serão os vencedores e serão aqueles que estão na mira de Deus para serem usados por Deus. Deus abençoe você com esta palavra e com esse estudo.